Eu quero saudar a pastora Anaíla e toda a membresia da Igreja Metodista do Aeroporto, em Marília, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estender esta saudação às demais pessoas que puderem participar desta aula, que puderem assistir em algum momento esta fala a respeito da Palavra de Deus. Pastora Anaíla, muito obrigado pelo convite para estar com vocês nessa escola dominical. E eu gostaria de falar sobre o desafio de anunciar as boas notícias da graça, sobre o ano aceitável do Senhor, a partir do texto bíblico de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, os versículos 14 a 21, que diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. A minha oração é que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe as nossas vidas, que Ele desperte o nosso coração para compreender, para acolher e para viver esta palavra de Deus. O Evangelho de Lucas, ou melhor, a obra lucana, que inclui o livro de Atos dos Apóstolos, segundo o professor e reverendo Paulo Garcia, nos convida a encontrar segurança na boa notícia de Deus, que aparece nas manjedouras e nos caminhos do nosso mundo. Ele afirma, o professor, o reverendo Paulo Garcia afirma, que grandes cidades e grandes poderes perdem seu lugar quando confrontados com a boa notícia, o Evangelho, que surge na manjedoura de uma pequena cidade, passa por uma cruz, tem seu ápice na ressurreição e no seguimento dos frágeis discípulos e discípulas que se tornam portadores e portadoras dessa boa notícia. Isso está no texto publicado no Anuário Litúrgico da Faculdade de Teologia de 2019, na página 24. O professor Paulo Garcia também afirma que tratava-se de uma comunidade fronteiriça, onde cristãos gentílicos, ou seja, do mundo greco-romano, conviviam com cristãos judaicos. Para o cristianismo judaico, a circuncisão e os ritos de pureza eram indispensáveis para a vida de fé. A Eucaristia, que era uma refeição completa, deveria ser tomada só com os puros. Os cristãos gentílicos que não se submetessem à circuncisão e aos ritos de purificação não poderiam se assentar à mesma mesa que os cristãos judeus. Por isso a obra lucana vai questionar as diferenças e mostrar as fragilidades humanas como virtudes. A pureza não está mais na capacidade humana de se fazer puro. A pureza se dá no compromisso com o anúncio da boa nova. Assim, as diferenças desaparecem e as prioridades se invertem. Ainda no início do Evangelho de Lucas, após falar do nascimento de João Batista e do nascimento de Jesus, com diversas perspectivas, desde a concepção, a gestação de um e de outro,
com as mensagens e relatos de experiências maravilhosas. Experiências como a da própria Maria, a mãe de Jesus, na anunciação, na visita que ela faz à sua prima Isabel, na experiência de Zacarias e também na experiência de Ana e de Simeão, lá no templo. Uma experiência maravilhosa ali com o menino de Jesus no templo. A pregação de João Batista, com o batismo de Jesus ali naquele contexto em que João estava pregando, e a tentação de Jesus no deserto. O nosso texto, logo após a tentação de Jesus, no nosso texto, o Evangelho indica como que o início do ministério de Jesus na Galileia. Nos versículos 14 e 15 nós lemos assim: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Ou seja, logo depois da tentação de Jesus, ele está lá cumprindo o ministério, fazendo aquilo que ele gosta de fazer e sabe fazer junto com as pessoas, e diz que a sua fama correu por toda aquela região e ele ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Os versículos 16 e 17 mostram o momento em que Jesus entrou na sinagoga, como era o seu costume, em Nazaré, a cidade onde ele havia sido criado, num sábado, e alguém lhe trouxe o livro do profeta Isaías para que ele lesse. Diz que ele, abrindo o livro, fazendo como que esse movimento, ou pensando aqui que ele estaria com aqueles rolos, então ele teria esse movimento de abrir aquilo que estava fechado. E ele abriu na parte onde está escrito assim, aqui nos versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa parte que ele leu do profeta Isaías está no capítulo 61, os versículos 1 e 2. E o primeiro destaque que eu faço é para a expressão ano aceitável do Senhor. Expressão semelhante também é encontrada, além do texto de Isaías 61, que é repetido aqui em Lucas 4, 18, no 19 especificamente, ela é encontrada também, muito parecida, em Isaías 58, versículo 5, quando diz assim, aliás, pergunta, seria isso um dia aceitável ao Senhor? Ali no 61 é o ano aceitável do Senhor. Aqui no 58, versículo 5, ele pergunta, seria isso um dia aceitável ao Senhor? A expressão ano aceitável do Senhor também é traduzida como o ano da graça do Senhor, ou o ano da bondade do Senhor. Ela aponta para algo de muito valor, nos remete a uma condição que pode ser determinante para a nossa vida e para a nossa missão, como indica o próprio tema da nossa Igreja Metodista em 2021, que diz assim, discípulas e discípulos nos caminhos da missão anunciam as boas notícias da graça. Esse é um grande e abençoado desafio para todos e todas nós, para todo o povo de Deus e especialmente para nós, metodistas, que colocamos isso como uma ênfase, como uma meta, como um alvo, como um tema para ser trabalhado durante todo este ano e para ser presente nas nossas vidas durante toda a nossa existência como igreja. Nesse tempo, quando nós vivenciamos dificuldades tão graves, como a pandemia, e os seus desdobramentos na economia, na política, no campo da ética, da moral, se torna muito importante resgatar o tema do ano da graça do nosso Deus. Algo como que restabelecer o sonho do paraíso, dos dias melhores. Ela nos traz o sentido de que haja manifestação de Deus
em um tempo de restauração, de renovo de vida e de esperança. Um tempo de manifestação da vontade de Deus no meio da realidade vivida em nosso mundo. Por isso esse tema é tão precioso, porque nos instiga, nos chama, nos conclama a acreditar que Deus quer que esse tempo maravilhoso aconteça. Esse tempo aceitável, esse ano aceitável, esse dia aprazível ao nosso Deus. Mas se aceitamos o desafio de anunciar as boas notícias da graça, nós precisamos reconhecer que a ideia do ano da graça exige ruptura com aquilo que é normal, com aquilo que já está instituído e organizado, com aquilo que já estamos acostumados. Aceitar esse desafio exige de nós abertura para a manifestação da vontade e da presença de Deus na história humana. O ano da graça não é para ser entendido literalmente, dentro da nossa concepção de tempo cronológico. É para ser entendido do ponto de vista de Deus, o kairós de Deus, um tempo sobremodo oportuno, o dia da salvação, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 2, que diz assim: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. É desse tempo, é desse dia, é dessa situação que o nosso texto está falando. Tanto lá em Isaías, capítulo 61, no capítulo 58 também, quanto aqui em Lucas e aqui em 2 Coríntios, capítulo 6. Esse tempo especial da manifestação de Deus no meio da nossa realidade. É para isso que Jesus diz estar ungido, anunciar o ano aceitável do Senhor, e isso se torna viável e possível através do trabalho de evangelização dos pobres, da pregação de liberdade aos cativos, da restauração de vista aos cegos, da libertação dos oprimidos. Nessa perspectiva, irmãos e irmãs, nós podemos compreender que o cerne da missão realizada por Jesus e confiada aos seus discípulos e discípulas é a de evangelizar, anunciar, pregar, proclamar o evangelho da graça de nosso Deus. Na parte que lemos, ou na parte que Jesus leu do profeta Isaías e que foi registrada aqui em Lucas, os verbos que se destacam são os seguintes: estar, ele disse, está sobre mim. Ungir, ele disse, ele me ungiu. Evangelizar, ele disse, evangelizar os pobres. Enviar, ele disse, enviou-me a. Proclamar, para proclamar libertação aos cativos. Para pôr em liberdade os oprimidos. E o verbo proclamar o ano aceitável do Senhor. Vamos lembrar, irmãos e irmãs, a afirmação do professor Paulo Garcia de que a pureza se dá no compromisso com o anúncio da Boa Nova, o que é confirmado, inclusive, com a informação de que pastores considerados impuros são os primeiros a receberem o anúncio do nascimento de Jesus. Isso especialmente na obra lucana. E complementa, o professor Paulo Garcia, reverendo Paulo Garcia, ele complementa que ao final da obra literária lucana, nós encontramos Paulo encarcerado e anunciando a boa nova. O prisioneiro do império é livre para anunciar a boa notícia. E ele diz que a pureza não é obtida por força humana, ela surge do anúncio do evangelho. O evangelho transforma os pequeninos em portadores da esperança.
os encarcerados são livres, a esperança é colocada em lugares onde antes parecia haver só derrota. E o professor Paulo Garcia complementa que a Boa Nova percorre caminhos que levam da Galiléia a Jerusalém. Isso está no Evangelho de Lucas. E de Jerusalém a Roma, isso está no livro de Atos dos Apóstolos. E ele prossegue dizendo, nesses caminhos, a obra lucana descreve a fragilidade humana e, ao mesmo tempo, a divulgação da boa notícia. Se entre os capítulos 4 e 9 do Evangelho, em que a missão ocorre entre a Galiléia e Jerusalém, e a promessa que a gente encontra aqui em 4, 18 e 19, é posta em prática por Jesus. Lucas vai, na continuidade, enfatizar no livro de Atos o desafio missionário dos discípulos e discípulas de Jesus. A obra lucana enfatiza que não é a força humana que promove a boa notícia. Na fragilidade humana, o Espírito conduz as vidas promovendo a proclamação do Evangelho. Roma não é mais o centro do mundo. O centro do mundo e da esperança é a manjedoura de Belém. É o túmulo vazio. São os fracos discípulos que, mesmo quando encarcerados, têm a liberdade de anunciar o Evangelho. Irmãos e irmãs, era esta a mesma disposição que Moisés estava assumindo. Anunciar o ano aceitável do Senhor, dizer àquele povo que estava escravizado, vocês não estão sozinhos. Deus ouviu o clamor de vocês. Ele vai intervir para mudar essa situação. O desafio de anunciar o ano aceitável do Senhor implica, em primeiro lugar, a compreensão dessa inversão da lógica de pureza. Implica a disponibilidade para o anúncio, a pregação, a proclamação da boa notícia da salvação, da libertação, da restauração, do ano aceitável do Senhor. E Lucas registra que, após ler o texto, Jesus disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Isso está no versículo 21. Se cumpriu porque Jesus estava lá anunciando a boa notícia da graça de Deus. O que nos faz entender que, se nós anunciarmos essa boa notícia, ou se nós anunciamos essa boa notícia, assim como Jesus fez e ordenou que os seus discípulos e discípulas fizessem, essa escritura continua se cumprindo em muitos outros ouvidos, em nosso tempo e em nosso lugar. Então, nesse tempo em que se fala muito de proteção do Evangelho, vamos lembrar que o Evangelho não precisa ser protegido. O Evangelho precisa ser pregado, anunciado, proclamado. Vamos lembrar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Vamos lembrar que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, a palavra que nós pregamos, que nós somos chamados e enviados como pregadores e pregadoras. Como diz lá em Romanos, né, citando também Isaías, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam a paz, que levam as coisas boas, ou seja, que levam o Evangelho. Por isso, irmãos e irmãs, mais importante do que ter benefícios do Estado ou do governo e das leis, mais importante é anunciar o Evangelho a tempo e fora de tempo. A boa notícia de que em Jesus há salvação e libertação. Vamos lembrar que nosso Deus vê a realidade de nossas vidas. Ele vê a realidade especialmente das pessoas que mais sofrem, que precisam de salvação, de libertação, de restauração. Vamos lembrar que Jesus foi ungido para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, restaurar a vista dos cegos, libertar os oprimidos. Ele foi ungido para proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo em que precisamos anunciar o ano da graça,
do nosso Deus, o ano aceitável do Senhor. E eu louvo a Deus por pertencer a uma igreja que está enfatizando exatamente nesse tempo, discípulas e discípulos nos caminhos da missão, anunciam as boas notícias da graça. Que Deus abençoe, que Deus estenda as suas bênçãos sobre a nossa igreja metodista, no aeroporto, em Marília, aliás, em toda a cidade, né? E que Deus continue abençoando a nossa igreja metodista em todo o Brasil, em todo o mundo. Que Deus nos dê graça para pregar o evangelho e acreditar que esta boa nova, ela vai promovendo esse tempo oportuno do nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estar hoje com esses irmãos e irmãs. Obrigado, ó Deus, por estas vidas, obrigado por esta igreja, obrigado, ó Deus, pela vida e pelo ministério da pastora Anaíla. Pai, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra do Senhor continue se cumprindo. Ó Deus, que hoje essa palavra se cumpra nos nossos ouvidos, ó Deus, e que ela se cumpra também em muitos outros ouvidos através da nossa pregação. Nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e Deus abençoe vocês. Espero um dia ter a oportunidade de estar pessoalmente nesta Igreja Metodista Aeroporto em Marília.